Se hoje você abriu este vídeo com o coração apertado, preocupado com contas, dívidas ou portas fechadas, isso não foi por acaso. Existe um propósito maior te trazendo até aqui. Talvez você esteja cansado de tentar, de lutar sozinho, de ver tudo travado. Mas escute isso com atenção. Quando tudo parece faltar, é exatamente aí que Deus começa a prover. Existe um agir invisível acontecendo agora, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Deus está vendo cada lágrima, cada noite mal dormida, cada pensamento de preocupação que passou pela sua mente. Ele conhece a sua luta financeira, sabe das suas necessidades e não se esqueceu de você. O mesmo Deus que sustentou no deserto, que abriu caminhos impossíveis e fez provisão onde não havia nada, continua o mesmo hoje. E é nesse momento que a sua fé precisa se levantar, porque a resposta pode estar mais próxima do que você imagina. Então não saia daqui agora. Permaneça até o fim dessa oração e abra o seu coração. Porque hoje não é apenas mais um dia. Hoje pode ser o começo da sua virada. Declare aí dentro de você, com fé: Deus proverá na minha vida. E prepare-se, porque algo espiritual começa a se mover a partir deste momento. Agora, em espírito de fé, se prepare para esse momento com Deus. Essa não é apenas uma oração, é um encontro com aquele que pode mudar a sua história. Enquanto você ouve, abra seu coração e creia que Deus já está agindo na sua vida financeira. E antes de continuarmos, já se inscreva no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários: Deus proverá na minha vida. Isso fortalece essa mensagem e leva essa oração a mais pessoas que também precisam de um milagre. Permaneça até o final, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Pai amado, neste momento eu me coloco na tua presença junto com essa pessoa que está orando agora. O Senhor conhece o coração dela, conhece cada preocupação, cada dívida, cada porta fechada que tem tirado a paz. E mesmo que tudo pareça travado, nós cremos que o Senhor já está se movendo nos bastidores, porque a tua palavra nos ensina que o Senhor nunca chega atrasado e que o teu agir começa exatamente onde as forças humanas acabam. Senhor, há momentos em que a vida financeira parece um deserto sem fim. A pessoa tenta, se esforça, luta, mas nada acontece. E é nesse lugar de silêncio, nesse lugar de escassez, que muitos pensam que foram esquecidos. Mas hoje nós declaramos: o Senhor não esquece dos seus filhos. Assim como o Senhor sustentou o teu povo no deserto, trazendo o alimento diário, o Senhor também é capaz de sustentar essa vida agora. Deus, visita agora esse coração cansado. Tira o peso da ansiedade, da preocupação constante, do medo do amanhã. Porque está escrito que o Senhor cuida de nós e que nada nos faltará. Ainda que hoje pareça difícil, ainda que os números não fechem, ainda que as portas estejam fechadas, nós escolhemos confiar. Porque a nossa confiança não está nas circunstâncias, mas no Deus que muda qualquer realidade. Senhor, quantas vezes essa pessoa já tentou resolver tudo sozinha? Quantas vezes ela pensou que não daria conta? Quantas noites perdeu o sono pensando em soluções? Mas hoje, Pai, nós entregamos tudo nas tuas mãos. Porque quando colocamos diante do Senhor, o impossível começa a se tornar possível. E aquilo que parecia travado começa a se mover pelo teu poder. Pai, nós sabemos que o inimigo tenta trazer desânimo, medo e pensamentos negativos. Ele tenta fazer essa pessoa acreditar que não vai dar certo, que não tem saída, que a situação não tem solução. Mas agora, em nome de Deus, nós quebramos toda palavra negativa, todo pensamento de derrota e toda opressão sobre a vida financeira dessa pessoa. Espírito Santo, enche esse ambiente agora. Traz paz, traz direção, traz clareza. Onde há confusão, traz entendimento. Onde há medo, traz segurança. Onde há escassez, libera a provisão. Porque quando o Senhor entra, tudo muda. Quando o Senhor age, portas se abrem, caminhos surgem e milagres acontecem. Senhor, nós declaramos que este não é o fim da história dessa pessoa. O Senhor ainda está escrevendo cada detalhe, e o final será de vitória. Porque a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
E nós cremos que essa manhã está chegando. Pai, fortalece a fé dessa pessoa agora, mesmo sem ver, mesmo sem entender, que ela continue crendo, porque é a fé que move o teu coração, é a fé que abre portas, é a fé que traz o milagre. E hoje, nós escolhemos viver pela fé, e não pelo que vemos. Senhor, começa a destravar agora aquilo que estava parado. Começa a abrir portas que estavam fechadas. Começa a alinhar oportunidades, conexões, ideias e caminhos que vão levar essa pessoa para uma nova fase. Uma fase de provisão, de crescimento e de testemunho. E nós já te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor está agindo. Mesmo que ainda não possamos ver, nós cremos. E com fé nós declaramos: Deus já começou a destravar a minha vida financeira. Deus já está trabalhando ao meu favor. Amém. Pai amado, nós continuamos nesta oração, reconhecendo quem o Senhor é, o Deus da provisão, o Deus que nunca falhou, nunca se atrasou e nunca deixou faltar o necessário para aqueles que confiam em Ti. Hoje, diante de toda dificuldade financeira, nós levantamos essa verdade. O Senhor continua sendo Jeová Jiré, o Deus que provê. E se o Senhor proveu no passado, o Senhor também proverá agora. Senhor, assim como está escrito na Tua palavra, quando Abraão subiu o monte sem entender completamente o que aconteceria, o Senhor já tinha preparado o cordeiro. E hoje nós cremos nisso. Enquanto essa pessoa está vivendo dias de preocupação, o Senhor já está preparando a provisão. Mesmo que ainda não seja visível, já existe uma resposta sendo gerada no mundo espiritual. Deus, nós rejeitamos agora toda mentalidade de escassez. Toda voz que diz não vai dar, não tem saída, vai faltar. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E nós nos apegamos a essa promessa. Não importa o cenário atual, nós escolhemos acreditar na Tua verdade acima de qualquer realidade. Pai, toca agora na vida financeira dessa pessoa. Onde há dívida, traz direção e saída. Onde há falta, libera provisão. Onde há portas fechadas, abre caminhos inesperados. O Senhor é especialista em surpreender, em fazer além do que pedimos ou pensamos. E é isso que nós esperamos, um agir sobrenatural. Senhor, muitas vezes a provisão não vem da forma que esperamos, mas ela sempre vem da forma perfeita. Por isso, nos ajuda a confiar no Teu tempo e no Teu modo de agir. Tira a ansiedade, tira a pressa, tira o desespero e coloca no lugar uma fé firme, uma confiança inabalável de que o Senhor está no controle de tudo. Espírito Santo, começa a gerar ideias, estratégias e oportunidades na vida dessa pessoa. Abre a mente dela, dá criatividade, mostra caminhos que ela ainda não enxergou. Porque a provisão de Deus também vem através de direção, sabedoria e atitudes guiadas pelo Senhor. Pai, nós declaramos que essa fase de escassez não vai durar para sempre. Existe um tempo de mudança chegando. Existe um tempo de colheita sendo preparado. E assim como o Senhor mudou histórias impossíveis na Bíblia, o Senhor também vai mudar essa realidade. Senhor, quebra agora toda a trava financeira. Tudo aquilo que impede o crescimento. Tudo aquilo que bloqueia oportunidades. Tudo aquilo que paralisa essa vida. Em nome de Deus, nós declaramos libertação sobre a área financeira. Que todo impedimento caia por terra agora. Pai, aumenta a fé dessa pessoa para que ela não desista no meio do caminho. Porque muitas vezes o milagre está perto, mas o desânimo tenta fazer parar. Hoje nós repreendemos esse desânimo e liberamos força, coragem e perseverança. Porque quem confia no Senhor não fica envergonhado. E com fé, nós declaramos mais uma vez: Deus proverá. Deus já está preparando a minha provisão. Eu não vou desistir, porque o meu milagre está a caminho. E nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor já está agindo. Em nome de Deus, amém. Pai poderoso, neste momento entramos em um nível mais profundo dessa oração, porque não estamos apenas falando de dificuldades naturais, mas também de batalhas espirituais.
existem situações que não são apenas falta de oportunidade, mas travas invisíveis, pesos espirituais e ciclos que se repetem. E agora, diante da tua presença, nós declaramos: toda barreira espiritual na vida financeira dessa pessoa começa a ser quebrada. Senhor, quantas vezes essa pessoa tentou avançar, mas algo sempre deu errado? Quantas vezes parecia que estava perto de dar certo, mas tudo travou de novo? Hoje nós entendemos que não é coincidência, e por isso levantamos a autoridade espiritual. Porque a tua palavra diz que aquilo que ligamos na terra é ligado no céu, e aquilo que desligamos na terra é desligado também. Em nome de Deus, nós repreendemos agora todo espírito de miséria, todo ciclo de escassez, toda repetição de fracasso financeiro. Tudo aquilo que prende essa pessoa em um padrão de derrota, seja quebrado agora. Toda herança negativa, toda palavra lançada contra essa vida, toda energia contrária ao progresso, cai por terra neste momento. Pai, quebra agora toda maldição de falta, toda limitação que vem de gerações, toda crença de que essa pessoa não nasceu para prosperar, porque isso não vem de ti. O Senhor é Deus de abundância, de provisão e de crescimento. E tudo aquilo que não vem do Senhor não pode permanecer. Senhor, entra agora na mente dessa pessoa, porque muitas vezes o maior bloqueio não está fora, mas dentro. Pensamentos de medo, insegurança, incapacidade e dúvida têm travado decisões e impedido avanços. Mas agora, em nome de Deus, nós declaramos libertação mental. Que toda mentira seja substituída pela verdade da tua palavra. Espírito Santo, ocupa esse espaço agora. Onde havia medo, coloca fé. Onde havia insegurança, coloca confiança. Onde havia confusão, traz clareza. Que essa pessoa comece a pensar diferente, agir diferente e se posicionar como alguém que confia totalmente no Senhor. Pai, nós também quebramos agora todo o medo do futuro financeiro. Esse medo de faltar, de não dar conta, de não conseguir. Porque o medo paralisa, o medo trava, o medo impede o agir. Mas a tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Senhor, libera agora ousadia sobre essa vida, coragem para tomar decisões, para aproveitar oportunidades, para sair da zona de conforto. Porque existe uma nova fase esperando, mas é preciso dar passos de fé. E hoje essa pessoa começa a caminhar com mais confiança, sabendo que o Senhor está à frente. Pai, nós declaramos que tudo aquilo que estava bloqueado começa a fluir. Caminhos que estavam fechados começam a se abrir. Situações que estavam travadas começam a se resolver. Porque quando o Senhor entra na batalha, nenhuma força contrária permanece de pé. E agora, com autoridade espiritual, nós declaramos: toda trava caiu, todo bloqueio foi quebrado, toda opressão saiu. Eu estou livre para prosperar, livre para crescer, livre para viver a provisão de Deus. E nós já agradecemos, porque sabemos que algo poderoso aconteceu aqui. Em nome de Deus, amém. Pai amado, nós chegamos a este momento da oração, entendendo que existe um poder liberado quando a fé é ativada. Não é qualquer fé, mas uma fé viva, uma fé que se levanta mesmo em meio às dificuldades, uma fé que declara vitória antes mesmo de ver o resultado. E agora, Senhor, nós pedimos, fortalece essa fé dentro desse coração, porque é essa fé que abre portas que ninguém pode fechar. Senhor, a tua palavra nos ensina que quando o Senhor abre uma porta, ninguém pode fechar. E quando o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Então hoje nós descansamos nessa verdade. Não depende apenas de homens, não depende apenas de circunstâncias, depende do teu agir. E se o Senhor decidir agir, não existe crise, não existe oposição, não existe impedimento que possa parar. Pai, quantas portas já foram negadas, quantas oportunidades não deram certo, quantas tentativas frustradas essa pessoa já enfrentou. Mas hoje nós entendemos que cada não também fazia parte de um processo. Porque o Senhor não apenas abre portas, o Senhor abre as portas certas, no tempo certo e da forma perfeita. Senhor,
Libera agora portas que estavam travadas. Portas de emprego, portas de negócios, portas de crescimento, portas de oportunidades que essa pessoa nem imaginava. Que surjam caminhos novos, que apareçam conexões inesperadas, que situações comecem a se alinhar de forma sobrenatural. Pai, nós também pedimos discernimento, porque não basta apenas ter portas abertas, é preciso saber reconhecer quais vêm do Senhor. Então dá sensibilidade espiritual para essa pessoa entender, perceber e agir no momento certo. Que ela não perca oportunidades por medo ou dúvida. Espírito Santo, ativa agora uma fé ousada. Uma fé que não espera sentir para agir, mas que age crendo. Uma fé que declara, que se posiciona, que não recua. Porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje nós escolhemos viver por essa fé. Senhor, quebra agora toda a trava de medo que impede essa pessoa de avançar quando a oportunidade aparece. Muitas vezes a porta abre, mas o medo faz recuar. Hoje nós repreendemos esse medo e liberamos coragem. Que essa pessoa tenha atitude, tenha ousadia e confie que o Senhor está guiando cada passo. Pai, nós declaramos que uma nova fase começa a se desenhar. Uma fase onde portas vão se abrir com mais facilidade, onde oportunidades vão surgir, onde o favor do Senhor será visível. Porque quando o Senhor decide honrar, ninguém pode impedir. Senhor, nós profetizamos sobre a vida dessa pessoa. Portas que estavam fechadas há muito tempo vão se abrir. Respostas que demoraram vão chegar. E aquilo que parecia impossível vai se tornar realidade. Não pela força humana, mas pelo teu poder. E agora, com fé viva, nós declaramos: portas estão se abrindo, caminhos estão surgindo, e eu estou entrando em uma nova fase. Nada vai impedir o agir de Deus na minha vida financeira. E nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor já começou esse movimento. Em nome de Deus, amém. Pai amado, chegamos a este momento da oração com o coração mais fortalecido, com a fé renovada e com a certeza de que o Senhor já está agindo. Mesmo que ainda não possamos ver com os olhos naturais, algo já começou a se mover no mundo espiritual. E hoje nós declaramos: a virada está sendo preparada por Deus. Senhor, muitas vezes a pessoa olha para a realidade e não vê saída, não vê solução, não vê mudança. Mas a tua palavra nos ensina que o Senhor trabalha em silêncio, nos bastidores, alinhando tudo no tempo perfeito. E enquanto essa pessoa orava, enquanto ela buscava, o Senhor já estava organizando situações, abrindo caminhos e preparando respostas. Deus, nós rejeitamos agora toda a sensação de atraso, porque o teu tempo é perfeito. Aquilo que parecia demorado não era esquecimento, era preparação. O Senhor estava fortalecendo, ensinando, moldando e preparando essa pessoa para viver algo maior. E agora, o tempo de viver a promessa começa a chegar. Pai, nós declaramos que essa fase difícil está chegando ao fim. Esse ciclo de luta, de escassez, de portas fechadas não será permanente. Porque o Senhor não chamou essa pessoa para viver limitada, mas para viver debaixo da tua provisão, da tua graça e do teu favor. Senhor, começa agora a liberar sinais de mudança. Pequenos sinais, grandes sinais, confirmações claras de que algo novo está começando. Que essa pessoa perceba o teu agir, reconheça as respostas e se fortaleça ainda mais ao ver que o Senhor está presente em cada detalhe. Espírito Santo, prepara o coração dessa pessoa para receber. Porque muitas vezes a bênção chega, mas a mente ainda está presa ao passado, à dor, à escassez. Hoje nós declaramos: essa pessoa está pronta para viver o novo, pronta para prosperar, pronta para avançar. Pai, nós declaramos que novas oportunidades vão surgir, novas portas vão se abrir e novas fontes de provisão vão aparecer. Aquilo que antes parecia impossível, agora começa a se tornar realidade. Porque quando o Senhor decide agir, tudo coopera para o bem. Senhor, traz agora um tempo de colheita. Tudo aquilo que foi plantado com lágrimas,
com esforço, com fé, começa a gerar resultado. Porque a tua palavra diz que quem planta com lágrimas, colherá com alegria. E essa alegria está chegando. Pai, nós profetizamos uma virada completa na vida financeira dessa pessoa. Não apenas uma melhora, mas uma transformação. Uma mudança de nível, uma nova fase, uma nova realidade. Onde antes havia falta, haverá abundância. Onde havia preocupação, haverá paz. E agora, com fé e autoridade, nós declaramos: a minha virada começou. Deus já está preparando tudo ao meu favor. Eu vou viver uma nova fase, uma fase de provisão, de crescimento e de testemunho. E nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que o melhor ainda está por vir. Em nome de Deus. Amém. Pai amado, nós encerramos essa oração sentindo a Tua presença, sentindo a Tua paz e, acima de tudo, confiando que o Senhor ouviu cada palavra, cada clamor e cada pensamento que foi apresentado aqui. Nada passou despercebido diante de Ti. O Senhor conhece cada detalhe da vida dessa pessoa e sabe exatamente o que ela precisa. E agora, nós descansamos, porque sabemos que o Senhor já começou a agir. Senhor, mesmo que tudo ainda não tenha mudado por fora, algo já mudou por dentro. A fé foi fortalecida, a esperança foi renovada e o coração já não está mais pesado como antes. E isso é sinal de que o Senhor está presente. Porque quando o Senhor entra, a paz chega. E quando a paz chega, nós sabemos que o milagre está a caminho. Pai, nós entregamos completamente a vida financeira dessa pessoa nas Tuas mãos. Cada conta, cada preocupação, cada decisão, cada necessidade. Nós confiamos que o Senhor vai direcionar, abrir portas, trazer provisão e surpreender de formas que nem imaginamos. Porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que promete. E agora, como um ato de fé, nós declaramos mais uma vez: Deus proverá. Não importa o cenário, não importa o tamanho da dificuldade, nós escolhemos confiar. Porque sabemos que o Senhor é o nosso sustento, a nossa fonte e a nossa segurança. E aquele que confia no Senhor jamais fica desamparado. E se você crê nessa palavra, declare com fé aí onde você está: eu creio, Deus proverá na minha vida. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa oração com alguém que precisa dessa mensagem. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te conduza para uma nova fase. Vá em paz, com fé, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Amém.